Irmãos, eu queria compartilhar com vocês alguns textos da Palavra de Deus que falam sobre uma realidade. Algumas semanas já faz que eu tenho pensado num assunto, tem vindo à minha cabeça e tanto na vida regular, na vida de todas as pessoas, independentemente de serem crentes ou não, como também, particularmente na nossa, se aplica isto, na minha opinião, e eu queria repartir isso com vocês, compartilhar. E coincidentemente, essa semana, exatamente na segunda-feira, no dia 5, fez 65 anos que estreou o clássico desenho animado Peter Pan. Peter Pan, o desenho fez 65 anos nessa semana. Né? E eu estava assistindo uma reportagem sobre isso. Aqui o pessoal gosta de desenho, né? Sei que Buzz Lightyear e tem uma Toy Story, tem uma certa preferência, né? O Urso Panda também já foi citado, o Panda, né? Já foi citado várias vezes, o Evangelho segundo Panda. Então a gente tem um certo gosto por isso, né? Tem uma certa inclinação para essa área. Mas Peter Pan, né? Quem não assistiu, quem não leu o livro, sei lá, né? Quem não viu as várias versões que já... O filme, inclusive, filmes, enfim. É muito interessante. E em comemoração a esse fato, né, extraordinário, 65 anos dessa animação que continua sendo assistida até hoje, estava ouvindo uma reportagem e a jornalista falou, num determinado momento, uma frase que eu saí correndo para anotar, né, sobre a ideia dos filmes, dos desenhos, da fantasia. Ela disse assim: sem fábulas, sem fantasias, como encarar essa realidade tão sofrida? Sem fábulas, sem fantasias, como encarar essa realidade tão sofrida? E é interessante como essa verdade se dá e se mostra em todos os momentos. E especialmente, eu diria, em épocas como essa, né? Tem toda uma discussão correndo agora na internet a respeito de quais fantasias se pode usar e quais as que não se podem usar, né? Algumas fantasias, estamos na época do carnaval, e algumas fantasias já não são mais politicamente corretas, né? Por exemplo, não é politicamente correto você se fantasiar de índio, porque você está demonstrando um preconceito contra os índios e coisa e tal, né? E outras, enfim, o meu objetivo hoje não é falar sobre isso. Mas as pessoas se sentem quase que com a necessidade de vestir uma fantasia nos dias de carnaval, né? E você vai ouvir os depoimentos, né? Se você conseguiu ficar pelo menos um minuto assistindo alguma coisa, eu não passo disso, eu não consigo assistir mais do que um minuto de qualquer coisa relacionada a carnaval. Não tenho gosto por essa matéria. Mas, enfim, se você vai ouvir alguma coisa, você ouve as pessoas, não, porque é maravilhoso, né? Uma coisa maravilhosa, a gente expõe toda a nossa alegria, coloca para fora, e aí você meio que expurga todas as frustrações da sua vida em alguns minutos, ou algumas horas, em alguns casos, de fantasia, de uma alegria que não sai, sei lá, sai não sei de onde. Mas parece que na vida existe um certo apego a essa questão da fantasia, de fugir da realidade. Você veja o número de filmes, livros, obras, que falam sobre magia, que falam sobre criaturas fantásticas, dragões, fantasias interplanetárias, jedis, né? Fantasias de outras dimensões, enfim, super-heróis, superpoderes, os Vingadores, né? Tem até os aplicativos e páginas são divulgadas em Facebook e outras mídias sociais sobre qual herói você seria, né? No mundo da fantasia, qual criatura você seria?
Então lá num filme você seria uma pessoa, no outro filme você seria outra, enfim. As pessoas parece que gostam disso, né? E precisam disso de alguma maneira. Nós precisamos de um pouco de fantasia, parece que para conseguir encarar a realidade. Então fantasia versus realidade, né? Mas no mundo evangélico, no mundo eclesiástico, também acontece um pouco disso. Veja o número de pessoas que saem atrás de congressos onde vai vir o tal pastor, que quando ele joga o paletó, metade da plateia cai. Aí na outra jogada, a outra metade cai também. Já viu isso? Jogar o paletó, soprar. O Zé já falou, né, que as primeiras fileiras aqui recebem o cuspe santo. Né? Você ser ungido por uma coisa mágica, né? Aí você vai atrás do congresso, né? Onde vai vir o tal pastor, que quando ele ora, a pessoa cai, ou quando ele ora, acontece tal coisa. Eu me lembro no seminário, quando eu estava, há 40 anos já que eu fiz o seminário, quando eu estava no seminário, tinha um pastor lá, um professor que era o querido de todos e era um homem santo de Deus, né? Um homem da palavra, um homem de Deus, e todo mundo procurava olhar para ele e se espelhar nele. E quando começou, há muitos anos atrás, teve uma onda de cair também, né? A gente falava, o que a gente faz? Cai ou não cai? Cair é o certo ou não? Quem cai está com problema ou não, né? Aí eu falei assim, vamos olhar para o fulano, para o professor. Se ele cair, todo mundo cai. Porque aí, se ele cair, porque o certo é cair. Se ele ficar de pé, a gente fica de pé, porque o cara é bom, né? A gente confiava nele, né? Mas a gente brinca com isso, mas é verdade, as pessoas vão atrás de rodopio, né? Pastor peão, uma coisa, moda também que acontece, êxtases, né? Teve uma época que era dente de ouro. Já viu isso? Ouviu? Os mais antigos aqui, talvez. Tem uma época que, né, Rubinho? Lembra do dente de ouro? Que o anjo passava e dava dente de ouro para as pessoas. Aí tinha um pastor amigo meu que era dentista, falava assim, se é de Deus e é um anjo, por que não restaura o dente? Por que vai colocar dente de ouro para depois alguém for lá no túmulo e roubar a dentadura do sujeito, né? Se é Deus de Deus, restaura o dente do cara. Vai colocar dente de ouro, imagina, que moda, que ideia que as pessoas têm, né? Então as pessoas vão atrás de super pastores, né? Super profetas, os ungidos de Deus. Por isso que o título da mensagem de hoje são os ungidos. Quem são os ungidos, né? Nós devemos correr atrás desses ungidos de Deus. Quem são esses ungidos? Que poderes que eles têm? Que poderes que nós almejamos? Será que nós almejamos um mundo de fantasias para fugir, ou para conseguir, através deles, encarar a nossa realidade, que às vezes parece tão comum? Quando a gente olha para a Bíblia, encontramos vários momentos em que certas pessoas se destacam no plano de Deus. Certas pessoas são ungidas, são selecionadas para determinados planos, para determinadas ocasiões. Então temos pessoas ungidas com poder, temos pessoas ungidas com força, temos pessoas ungidas com habilidades de correr. Elias, por exemplo, era um profeta. Num determinado momento da carreira dele, Deus diz, a palavra de Deus diz que veio sobre ele o Espírito Santo e ele saiu correndo e passou na frente de uma carruagem. Correu mais que uma carruagem com seus cavalos e tudo mais. Ele correu e passou na frente e chegou lá onde tinha que chegar antes da carruagem do rei Acabe. Sansão, uma pessoa para quem o Espírito Santo dava força física, uma força, né, monumental, de super-herói, e outras coisas desse tipo. Havia os reis, eram ungidos pela sua posição de poder e autoridade. Os sacerdotes eram ungidos, profetas eram ungidos. Quando Eliseu foi chamado por Elias, Elias estendeu a sua capa, né? Não foi o paletó, foi a capa estendida sobre Eliseu, num gesto demonstrativo de que agora você está debaixo da minha unção, do profeta. Nos evangelhos encontramos unção dos enfermos,
as unções de boas-vindas, mas como é que isso se aplica? Muitas vezes as pessoas começam a falar sobre esse assunto e dizer que essas unções são de Deus e a gente precisa buscar a nossa unção. Então, cada um de nós tem que buscar a sua unção. E aí os piadistas falam que uns são e outros não, né? Mas será que é assim? O que a palavra de Deus nos diz? Então vamos olhar para alguns textos e entender o que esses textos nos trazem. João 14 é o primeiro texto que eu queria ler com vocês. Versos 15 a 17. Temos aí? Então diz assim, João 14, de 15 a 17. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, na versão NVI, né? Na atualizada é o Consolador, né? Temos também outros termos que são usados no sentido de alguém que vem para fazer essa obra designada pelo seu antecessor. Alguém que vem para completar essa obra. Não a obra de salvação, porque ela foi completa em Cristo, mas dizer o que ele diz a seguir. Para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Em algumas outras versões diz está com vocês. Jesus está dizendo, eu vou rogar ao Pai, eu vou partir, eu não vou estar para sempre com vocês, mas vou rogar ao Pai, e virá o conselheiro, virá o consolador, e vai estar para sempre com vocês. Né? E Jesus mesmo dizia, eu sou um com o Pai é um comigo, e nós estaremos para sempre com vocês. Então Jesus está dizendo, eu não vou estar fisicamente para sempre com vocês, mas eu vou estar para sempre com vocês de uma outra maneira. Eu vou estar para sempre com vocês, através do conselheiro, através do consolador. O Espírito Santo estará para sempre com vocês, ou em vocês. Também, João 14 ainda, mas do verso 25 e 26, Jesus continua dizendo, tudo isso tenho dito, enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. O Espírito Santo teria, então, um papel, uma função dada por Deus, de estar em nós, sendo em nós a presença de Jesus Cristo, manifestando a presença de Jesus Cristo, e lembrando todas as coisas que Jesus ensinou, no tempo dos discípulos, e hoje, através da palavra que nos é revelada. O Espírito Santo vem lembrar para nós tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou. Em outra passagem, Jesus também diz que ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e tem outras coisas que são a obra do Espírito Santo. Mas é interessante que, baseado nessas passagens de Jesus, e em algumas ideias pré-concebidas, como diz também o Rubinho hoje, as pessoas não conhecem ao Deus que adoram, ou que dizem adorar, não se preocupam em conhecer a Deus. Então, baseado nesse fraco conhecimento, começam a pensar de uma maneira errada a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade Santa. Nós temos, como seres humanos, nós temos a tendência de fragmentar, de departamentalizar, né?
as empresas são assim, na nossa vida também é assim. A gente faz a hora disso, a hora daquilo, a gente separa as coisas para poder, teoricamente, fazê-las melhor. E a gente acha que essa nossa tendência se aplica a tudo, inclusive a Deus. Então Deus tem o departamento Pai, o departamento Filho e o departamento Espírito Santo. O Pai é o Criador, faz todas as coisas e tudo mais. Depois ele foi e descansou. E alguns dizem que o 7º dia está durando até hoje. E Deus está descansando. Aí veio o Filho, fez a parte dele, foi embora, agora é a vez do Espírito. E ele está fazendo a parte dele aqui. Um dia eles vão se reunir de novo, conversar, dizer como é que foi, como é que não foi. Não é assim. O Pai, o Filho e o Espírito são um só, o tempo todo. Na criação você vai olha lá o Gênesis, o Pai fez todas as coisas pelo quê? Pela palavra. Quem é o Logos? Colossenses nos esclarece isso, que por Jesus foram feitas todas as coisas e nelas elas subsistem. Nele elas subsistem. O Pai estava na criação, o Filho estava na criação e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então, a Trindade está na criação, a Trindade está na salvação, a Trindade está nos últimos dias, agindo juntas. Você não separa um do outro. Não tem a parte de um, a parte de outro. Existe uma ênfase, existe uma ação específica. Foi o Filho que morreu na cruz, né? Mas essa salvação é operada por toda a Trindade Santa. Não existe essa departamentalização, não existe essa separação. E não é possível, portanto, você ter o Filho e não ter em você habitando o Pai. E não ter em você a presença do Espírito. Não há somente a ministração de Jesus e depois a ministração do Espírito. Então, ainda pensando no que Jesus falou em João capítulo 14, alguns pensam que Atos 1,8, quando fala, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, e irão para Jerusalém, para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, que isso então é a ministração do Filho, foi a salvação, e a administração do Espírito é o poder. Não é assim. O próprio Jesus já tinha falado. Não são ações separadas, não são só alguns que são ungidos com o poder. Isso aqui está falando para os apóstolos, então os apóstolos é que vão ter poder, aí os apóstolos vão ministrar poder, então é por isso que você tem que estar debaixo de uma cobertura apostólica, né? Cobertura apostólica, tem algumas aí de 2 andares e tal, mas não tem essa palavra na Bíblia, não existe essa expressão na palavra. Você recebe o poder através da presença da própria Trindade na sua vida, quando você aceita Jesus, e você então passa a viver debaixo do poder do nosso Deus, em Jesus, com a vida de Jesus na sua vida, com o Espírito Santo na sua vida. Esse poder não vem para você exercer domínio sobre as pessoas, esse poder não vem para você exercer autoridade sobre as pessoas. Na verdade, o poder, segundo Atos 1,8, fala para ser testemunhas. Receberão poder e serão minhas testemunhas. A palavra que é traduzida como testemunhas é mártires. Esse poder ninguém quer, né? Poder para você morrer por Jesus, se necessário for. Então não é mágica, não é uma unção especial que alguns recebem, ou uma autoridade sobre a vida das outras pessoas. Se você olhar, e aí ainda insistindo um pouco no texto de Atos, que nós não estamos lendo aqui, mas só lembrando, você vai encontrar no livro de Atos várias manifestações do recebimento do Espírito Santo. E não há um padrão. Alguns pensam que Atos fala em que o poder do Espírito vem depois da salvação. Primeiro que você precisa questionar o que é e quando é que realmente acontece a salvação. Quando é que realmente uma pessoa diz, agora eu aceito a Cristo. Em muitas pessoas, e talvez na sua vida tenha sido assim, acontece um processo onde você vai aprendendo as coisas de Deus
e vai assimilando as ideias, e quando for apontar para alguém qual foi o dia em que você realmente aceitou a Cristo, talvez você tenha dificuldade de se lembrar, de dizer qual era o dia. Eu me lembro de um filho de um pastor, que praticamente se pode dizer que nasceu na igreja. Aliás, ele dizia, só não nasceu na igreja porque não tinha culto naquele dia, né? Mas enfim, em que ele dizia, olha, eu não sei o dia que eu aceitei a Cristo, desde que eu me entendo por gente, eu sou de Jesus. Aí teve um dia lá num culto que ele falou, quer saber, eu vou dizer que foi hoje. A partir de hoje, eu vou marcar como o dia que eu aceitei a Cristo, porque eu não sei dizer qual é o dia que eu aceitei a Cristo, né? Então, acontece muitas vezes na vida da gente um processo. Então, primeiro que você tem que saber. Segundo que você olha para o texto e você vê várias circunstâncias e situações diferentes. Lá em Pentecostes, no capítulo 2, versículo 4, e também lá no capítulo 19, versículo 6, quando alguns discípulos de João são encontrados, os apóstolos ministram para eles, e eles, de repente, começam a falar em línguas, como numa manifestação posterior. Será que foi posterior da salvação? Em várias circunstâncias são mencionados, capítulo 2, versículo 4, quando 3.000 pessoas se convertem, e o próprio Paulo, quando ele é batizado, lá no capítulo 9, versículo 17, Ananias garante a ele que ele receberia a Cristo e o Espírito no mesmo momento, e nenhum sinal é demonstrado, embora o próprio Paulo afirme que ele também fala em línguas como um dom que Deus deu a ele posteriormente. Nós vemos em Samaria, capítulo 8 de Atos, versículo 17, quando há ocorrências diferentes, e em Cornélio, capítulo 10, quando Cornélio está ouvindo a mensagem, antes mesmo de dizer, eu aceito, eu acredito, ele já começa a mostrar para os judeus ali presentes a manifestação do Espírito Santo. Então, quando você olha para o livro de Atos, gostaria que você fixasse isso, você não percebe um ensinamento de um padrão. O poder de Deus é subsequente. Primeiro você recebe a Cristo, depois você recebe o Espírito, e aí você recebe poder. Não existe esse ensinamento. O que ele diz, garante a você, é que você aceita a Cristo e o Espírito Santo passa a fazer morada na sua vida. Deus pode te dar alguma evidência, alguma emoção, alguma manifestação? Pode, ou não. Não há este padrão na Bíblia. Na verdade, se a gente olha para a soma de passagens, há muito mais passagens não mostrando evidência nenhuma do que as que mostram alguma evidência. A gente poderia até dizer então que o normal é não ter nenhuma evidência, mas não é esse o propósito do ensinamento. Vamos olhar para outras passagens bíblicas que focalizam essa certeza. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 em diante, versos 12 e 13 na verdade. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em, ou com, ou por, depende da sua tradução, em um único Espírito. Em um só corpo fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Todos nós, em Cristo Jesus, recebemos o único Espírito de Deus. Todos nós foi nos dado a beber do Espírito Santo de Deus. As ideias são usadas aqui multiplamente, mas dizendo a mesma coisa. Se somos o corpo de Cristo, nós temos o Espírito. Não é possível ser corpo de Cristo sem ter o Espírito de Cristo habitando em nós. Não é possível. Somos o corpo de Cristo, temos o Espírito de Cristo. Essa é a realidade da palavra. 2 Coríntios, aliás, nós vamos começar a estudar Coríntios, a partir da semana que vem. Você vai começar a série estudando 1 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês
permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Quem? Os apóstolos, né? A carta é dirigida aos apóstolos aqui. Não, aos coríntios, a cidadãos da cidade de Corinto, que formavam a comunidade da igreja, ou a igreja de Corinto. A eles, Paulo está dizendo, e consequentemente a nós. É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, e pôs seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. E a mesma coisa ele diz aos Efésios, um pouco mais detalhadamente, capítulo 1, Efésios capítulo 1, verso 11. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. A mesma coisa que ele falou aos Coríntios, 2 Coríntios, ele nos ungiu e nos selou para sermos de Deus. O penhor do Espírito Santo, assim chamado também em algumas traduções, o selo do Espírito Santo, é uma garantia em nós, uma demonstração colocada em nós, impregnada em nós, de a quem nós pertencemos. A quem nós pertencemos. A garantia de Deus, de que nós somos dele, a presença do seu Espírito em nós, para nós sermos a herança de Deus. E eu falo, que herança, Deus? Você podia ter escolhido melhor, né? Tenha dó. Mas ele quis assim, ele me amou, e me separou, e me selou. Somos garantidos para Deus, e nós mesmos temos uma garantia daquilo que nós somos, e do que vamos receber, e de onde vamos estar. O Espírito Santo nos garante que somos de Cristo. Então nós temos esse selo. 1 João, último texto, capítulo 2. 1 João lá pelos anos 90 e poucos da era cristã, falando para os seus filhinhos, para os seus discípulos, para as igrejas da Ásia Menor, hoje lá na região da Turquia. João está falando com eles, heresias, um monte de ideias correndo, um monte de gente querendo tirar a divindade de Cristo, querendo questionar a divindade de Cristo, e ele fala a essas pessoas sobre a garantia que eles têm, de quem eles são e a quem eles pertencem. Filhinhos, esta é a última hora. Olha só, 90 e poucos, gente. 90 e poucos. Anos 90 da era cristã. Não 1990, não 1890, não 1790, não tinha 1000, não tinha os 2 primeiros dígitos. Anos 90 da era cristã, João está dizendo, filhinhos, esta é a última hora. Se nesse dia era a última hora, hoje, 2018, gente, pode ser amanhã que tudo se acabe. Só Deus sabe. Jesus falou, não vos compete saber, não vai ficar tentando fazer conta, não entra nessa de ficar vendo a conjugação das luas, dos planetas, dos sóis, para saber se está perto. Jesus falou, só Deus sabe a hora, né? Mas esta já é a última hora, já era a última hora e continua sendo. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Percebe isso? Muitos anticristos têm surgido. E a essência de ser anticristo é a seguinte, irmão. Alguém que parece, mas não é. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente dizendo coisa que parece ser certa, mas não é. Jesus nos avisou, nos últimos dias, muitos dirão, olha, o Cristo está ali, ali que está a bênção, né?
Hoje não falam diretamente ao Cristo, mas falam a bênção, a ministração, o poder está ali, está aqui. Cresce, amadurece, aprende. Muitos vão parecer e não são. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção. Você, cada um de nós, temos uma unção, que procede do Santo Deus, Santo Jesus, Santo Espírito, e todos vocês têm conhecimento. A palavra de Deus está nas suas mãos, e você pode aprender e amadurecer com essa palavra. Você tem a unção. Se você confessou a Jesus Cristo como Senhor, a Bíblia fala, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Sendo salvo, imediatamente, instantaneamente, misteriosamente e miraculosamente, você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus, você faz parte, juntamente com os seus irmãos e irmãs, do corpo de Cristo, está cheio do Espírito Santo. Ah, mas às vezes eu não sinto. É verdade, nós não sentimos. Muitas vezes. Paulo fala aos Coríntios também, eu oro com o Espírito, mas também oro com o entendimento. Às vezes a gente não sente, e o Espírito é que nos leva a sentir coisas, mas às vezes a gente tem que entender, a gente tem que ter o entendimento, e pela fé, crer e afirmar. Eu não estou sentindo nada, mas Jesus disse que eu recebi o Espírito Santo de Deus, então eu creio. Não importa o meu sentimento, importa a palavra de Deus. Quando eu vivo pelo que eu creio e não pelo que eu sinto, a gente está andando pela fé, simplesmente, é isso. Andando pela fé. E nós temos que aprender a viver. Os sentimentos são bons, são positivos, as sensações são boas, mas não somente elas permanecem na nossa vida. Eu queria tratar com vocês de algumas implicações dessas realidades da palavra de Deus, da promessa de Deus. Quais são as implicações? O que é que isso então deve trazer para a minha vida? Como eu devo fazer? Como eu devo me comportar? Quais são as consequências dessa garantia de Deus, da presença do Espírito Santo na minha vida, na vida de cada um de nós? Queria tratar de algumas delas, não vou esgotar o assunto. O assunto é muito amplo, muito grande, muito sério. A gente precisa estudar mais e querer estudar mais. E uma das implicações é justamente essa. A presença do Espírito Santo deve produzir em nós um desejo de conhecer mais a Deus e a sua palavra. Um desejo profundo, um desejo irresistível de conhecer mais a Deus, de abrir a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, conhecê-la mais e assim conhecendo a Deus, conhecer mais ao que Ele traz para as nossas vidas, aos desejos dEle para as nossas vidas, conhecendo mais a palavra, conhecendo mais a Deus. Sair da superfície da vida cristã, da superfície da dependência, da injeção de ânimo nos domingos, né? Ou dos acampamentos, ou dos retiros, ou dos congressos, ou de ir atrás de alguém. Ele é que tem a palavra, aquela pessoa que expõe bem a Bíblia. É ótimo a gente ter pessoas que exponham a Bíblia, que nos ensinem e tudo mais, elas nos ajudam, mas nós não vamos depender só dela. É como nos alimentarmos, né? De domingo, você vai para a casa da mama e come aquela macarronada, aquela lasanha, aquele frango, né? Com o tempero da mama, com o tempero da mamãe, e você come. Aí você fala, que isso aqui é comida boa, né? Se você é solteiro, né? Já mora sozinho. Se você for casado, eu acho que você está arrumando uma briga boa, né? Se você falar uma coisa dessa.
Mas aí você no domingo come e almoça uma vez, e almoça a segunda vez, e almoça o terceiro prato, o quarto prato, o quinto prato, o sétimo prato, e o resto da semana você fala, pronto, não preciso nem comer mais. Você fica o resto da semana sem almoçar. E sem jantar também, né? Porque você come uma vez por semana, né? Não pode. A alimentação tem que ser, né? Tem que tomar água todo dia, tem que comer todo dia. Você se alimenta todo dia. Às vezes a gente vem aqui para a igreja, fica aqui, são 2 horas de reunião, já deu, né? Deu bastante, não precisam fazer mais nada a semana inteira. Não, a palavra de Deus tem que fazer parte da nossa vida, todos os dias. E a gente pode ter acesso a ela, hoje mais fácil ainda. Eu gosto ainda de, em casa, lidar com a Bíblia de papel, mas também tem os aplicativos, tem a Bíblia no celular. Você pode ler em qualquer momento, em qualquer hora, né? No Uber, no táxi, sei lá o que você gosta de pegar, no ônibus. Você tem que ter desejo na sua vida de conhecer mais a Deus, e através da sua palavra, e sair da superfície para a profundidade desse conhecimento. Para isso você pode, em segundo lugar, aproveitar as oportunidades que vêm. O culto é uma oportunidade, certamente que ele é. E outros que houverem durante a semana, outras reuniões, mas as oportunidades de estudo, por isso mesmo, temos aí a escola de teologia, para você poder se aprofundar no conhecimento de Deus e da sua palavra. Nós não vamos fazer estudos aqui dissecativos, vamos dissecar a palavra, né? Animais dissecados morrem. Nosso objetivo não é dissecar a palavra, porque nós não queremos matar a palavra, queremos que ela nos disseque. A própria palavra de Deus diz que ela é uma espada, que é apta de separar as juntas das medulas. Ela é quem pode tirar cada parte do nosso ser do lugar e mexer conosco e nos dissecar para nos dizer quem nós somos em Deus, em quem nós estamos. Então precisamos ter o desejo de aproveitar as oportunidades, de crescer e amadurecer na palavra de Deus e aproveitar essas aulas e esses momentos que estão disponibilizados para ir. A gente tem que aprender, ter o desejo de aprender a lidar com as questões da vida. Reforçar mais uma vez o curso de aconselhamento. Você tem uma oportunidade de aprender a respeito de como lidar com os problemas da vida. O que eu respondo para alguém, né, que está no hospital? Se você tiver alguém na sua vida, alguém que passar por uma doença grave, terminal, o que você diz para essa pessoa? Quais são as coisas que você pode dizer, as coisas que você não deve dizer para alguém que está num hospital, numa cama, num leito? Você tem a oportunidade de aprender isso. E não ficar mais, sempre tendo a mesma resposta. Quando alguém tem algum problema ou conta alguma coisa para você, você deveria falar com um pastor. Ou você deveria falar com alguém da igreja, que poderia te aconselhar. Você pode e deve saber como responder. A palavra de Deus diz que nós devemos estar sempre preparados para responder a qualquer um que nos pedir a razão da esperança que é em nós. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Devemos estar preparados para dizer o que cremos e lidar com as questões da vida, aprender a lidar com a palavra de Deus diante dos problemas da vida e poder aconselhar os outros. Um dos princípios do corpo de Cristo é que nós nos aconselhemos uns aos outros. Eu preciso de conselhos, eu preciso de direção em alguns momentos da minha vida. Eu não tenho todo o conhecimento, eu não sei tudo, eu não passei por todos os problemas da vida. Eu tenho quase 60 anos, já passei por muita coisa, mas talvez em alguma coisa, você que tem 20 anos, possa me ensinar, né? Minha filha me ensina sobre computador e um monte de coisas, sendo bem mais jovem que eu, né? Bem mais jovem que eu. Né? A gente depende uns dos outros e podemos nos ensinar uns aos outros. Podemos orar uns pelos outros mais. Podemos orar mais uns pelos outros. Uma das coisas mais necessárias nos dias de hoje é que nós tenhamos pessoas com quem a gente possa orar, muitas vezes chorar juntos. E você pode fazer as contas, mesmo que nós fôssemos 10 pastores na igreja, a gente não daria conta do tanto de gente que vem, desses pedidos todos de oração e outros que durante a semana. Como a gente pode lidar com tanto povo?
Não é possível uma igreja depender de meia dúzia de pessoas, ou de 10, ou de quantos forem. Nós temos que orar uns pelos outros e ter maturidade para acolher uns aos outros, abraçar uns aos outros nas suas aflições. A presença do Espírito em nós deve produzir em nós esse desejo de orar. Não é só privilégio, entre aspas, ao contrário, né? Não é só problema da nossa igreja, mas é complicado pensar que num grupo tão grande nós tenhamos, às vezes, 10 pessoas numa reunião de oração de terças-feiras. Né? Como é que isso acontece? Por que nós não sentimos esse chamado de Deus? Aliás, as reuniões de oração recomeçam no dia 20. As reuniões, porque o grupo tem orado o tempo todo, com os pedidos que têm sido passados a eles. Nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que servir uns aos outros com os dons que recebemos. A presença do Espírito Santo em nós traz dons. Cada um de nós tem uma habilidade, alguma coisa que foi produzida em nossas vidas, quer seja miraculosa, alguma coisa fantástica ou não, uma habilidade que você desenvolveu, às vezes desde muito cedo. Foi o trabalho de Deus na sua vida. Deus te formou desde o ventre da tua mãe, diz lá o Salmo 139, e te capacitou para ser alguma coisa, para fazer alguma coisa, para servir a este mundo e, consequentemente, servir ao mundo, servir aos irmãos na igreja, no corpo de Cristo, com as habilidades, com as capacidades que Deus deu a cada um de nós. E a igreja, o corpo de Cristo, precisa, como membros uns dos outros, que os membros exercitem os seus dons, para que ela seja realmente uma igreja, para que seja realmente uma comunidade. Alguém já disse que uma igreja às vezes se parece com um campo de futebol. Um campo de futebol. 22 pessoas lá dentro, correndo desesperadamente, precisando de descanso. E 22.000 assistindo e precisando de exercício. Já viu a comparação? Às vezes a igreja é isso. Algumas pessoas trabalhando muito, um monte de gente assistindo. Comunidade devia ser o contrário. Todo mundo ministrando, todo mundo trabalhando. A presença do Espírito em nós deve nos fazer crescer e amadurecer, para ter uma postura equilibrada, sensata, diante das modas, dos movimentos que surgem, das manias que surgem no nosso meio toda hora. E aprender a discernir e a filtrar de tudo aquilo que se ouve, de tudo aquilo que se recebe, o que verdadeiramente vale a pena se contar, o que verdadeiramente se pode passar adiante. E os irmãos sabem, já falei sobre isso algumas vezes, quem já me ouviu, né? As mídias sociais são muito interessantes, são uma ferramenta muito interessante, muito boa, podem e devem ser bem usadas, mas também o lugarzinho para ter encrenca, não é não? Mensagem de WhatsApp, filosofia de Facebook. Gente, que tristeza! Como a gente muitas vezes parece se impressionar fácil com modas, com mensagens, com conselhos, textos, videozinho. Olha aqui, achei esse videozinho, achei maravilhoso. Nossa, que tristeza às vezes. Umas coisas tão banais, mas historinhas. E boato, gente. Boato. Sobre tudo. Impressionante. Você recebe alguma coisa, às vezes não vem lá autoria, fonte, copia 2 frases daquilo, põe no Google. Eu não recebi nada do Google para fazer propaganda. Você prefere, usa outra coisa. Pesquisa, gente. De onde veio aquilo? Quem foi que disse? Quem foi que inventou aquilo? Não repasse sem saber a fonte. Não repasse sem saber a autoria. A gente precisa crescer e amadurecer, gente, né? Ainda mais nos dias de hoje, sobre todos os assuntos, os espirituais, os políticos, os financeiros e etc. A gente precisa aprender a discernir, a filtrar. E às vezes a gente gasta tempo demais com essas coisas e pouco tempo lendo a Bíblia, ou ouvindo um texto bíblico, ouvindo uma história a respeito das coisas de Deus. E orando. Tantos que precisam de oração, os nossos missionários, tanto fora como aqui ao nosso redor, e os nossos serviços todos sendo feitos para
atingir pessoas com o Evangelho e com o amor de Cristo. O Espírito Santo em nós garante um monte de verdades preciosas e deve produzir em nós uma postura diferenciada e um amadurecimento nas nossas vidas. Quem são os ungidos de Deus? Quem são? Quem são os ungidos de Deus? Você é ungido do Senhor? Será? Será que? Releia os textos, releia a palavra. A unção de Deus não me torna um perfeito, impecável. Ela não me torna melhor. Ela me tirou da lama. Ela me tirou do pecado. Ela me salvou e me separou para Ele. Eu não estou perfeito. Se eu tivesse perfeito, acho que eu tinha sido Enoque, né? Já estava lá com Deus. Eu ainda vou estar com Deus. Lá no lugar um dia onde não vai ter mais pecado, não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais imperfeição. Um dia eu vou estar lá. Agora eu não estou. Eu não sou perfeito. Mas eu sou ungido do Senhor. Eu sou ungido de Deus. Por causa da graça de Cristo. Por causa do sangue derramado do corpo partido. Eu sou ungido de Deus. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você é o ungido de Deus. Você não precisa correr atrás de ninguém. Você não precisa de cobertura nenhuma, a não ser aquela que já lhe foi dada em Cristo Jesus. Você pertence ao Senhor. O Espírito é o selo disso na sua vida. E você pode trabalhar para Ele. Você está sendo aperfeiçoado. Você pode falar, poxa, mas eu tenho um bocado de coisa na minha vida para ser aperfeiçoado. Estamos no caminho. Eu não estou aperfeiçoado. Você também não. Nós estamos no caminho que é Cristo. Eu sou o caminho, disse Jesus. A verdade e a vida. Estamos no caminho que é Cristo. E Ele pode te usar profundamente, abundantemente, muito, se você se dispuser nas mãos dEle. Você pode ser uma bênção. A palavra que foi dada a Abraão é aplicável a cada um de nós hoje em Cristo. Sê tu uma bênção. Seja uma bênção. Seja ungido de Deus. Porque você assim o foi em Cristo. Amém?